Sexta-feira, 17 de março. Sandra chega em casa arrasada e diz à mãe que ela já pode se alegrar, porque o Felipe e ela terminaram para sempre. Leonor tenta envenenar o cavalo de José Miguel. Sabino chega nesse instante, impede Leonor e diz que o filho dela vai ficar sabendo disso. Sabino diz a Leonor que vai ligar no hotel Vice-Rei, onde José Miguel está hospedado, e vai contar para ele também que o Rodrigo Gavilã envenenou as vacas dele. Sabino mostra os resultados dos exames para Leonor e diz que aquela é a prova para enfiar na cadeia aquele canalha do Rodrigo. Leonor toma os exames da mão de Sabino, rasga e diz que ele não vai dizer absolutamente nada daquilo para o filho dela. Leonor manda Ivana ir para a capital e impedir José Miguel de encontrar Marcélia. Pela manhã, Ivana vai até a fazenda de Valentina e diz que foi avisá-las que vai viajar. Ivana diz à mãe que José Miguel está na capital resolvendo uns negócios e pediu para ela ir encontrá-lo. Valentina pergunta a Ivana se é verdade que José Miguel e ela pretendem se casar. Ivana diz que eles ainda não marcaram data, mas talvez ela tenha uma surpresa quando voltar. Ivana pede licença a Valentina para ir até o quarto dela pegar algumas roupas. Feliz da vida, Henriqueta diz a Moisés que finalmente a Sandy terminou o namoro com o doutorzinho e tudo voltará a ser como antes daquele sujeito os separar. Moisés diz que não e que ela não entendeu absolutamente nada. Ivana diz a Alonso que ama o José Miguel como jamais amou algum outro homem e por isso faz tudo o que faz. Irritado, Alonso diz que Ivana se esqueceu muito rápido de que o amava. O amava tanto que o pressionou a abandonar Valentina na igreja. Ivana empurra Alonso e manda ele deixá-la em paz. Quando está indo embora, Ivana diz a Valentina que espera que ela aceite numa boa que o José Miguel vá lá pedir a mão dela. Valentina sofre, mas se faz de durona e diz a Ivana que para ela não tem nenhum problema. Ivana diz que se alegra muito que ela aceite a sua derrota. Brenda recebe alta e volta para casa. Santiaguinho pergunta se a mãe está bem e se não vai desmaiar outra vez, porque ele se assustou muito. Brenda diz ao filho que isso não vai acontecer mais e que o médico lhe receitou uns remédios para ficar boa. Santiago diz à mãe que aposta que se o pai dele ficar sabendo que ela ficou doente, vai voando para lá e pede para ela prometer que vai ligar para ele. Brenda promete. Marcélia tenta vender o relógio que Ivana lhe deu. Como não consegue o valor que quer, desiste. Alonso não se dá por vencido e continua tentando reconquistar Valentina. Valentina pergunta se ele sabe o que ela fez com o anel que ele deu para ela. Alonso diz que não tem ideia. Enfurecida, Valentina diz que deu para pagar o taxista que a levou para casa, quando saiu da igreja que ele nunca foi. Alonso sai do escritório de Valentina com o rabinho entre as pernas. Cristina briga com Maria da Luz por ela ter pegado as roupas de Rodrigo. Cristina diz que se o que a filha fez estragar sua felicidade, a culpa será dela. Cristina diz a Maria da Luz que o Rodrigo mudou muito, perdeu o emprego e precisa muito dela. Arrasada, Maria da Luz diz que a mãe não a perdoa por ter levado os trapos do Rodrigo, mas no caso daquele pilantra, ela perdoa até a vida ruim que ele lhe deu. Benita encontra Maria da Luz chorando e a consola. Sabino diz a João que se o José Miguel conseguir falar com a Marcélia, a dona Leonor vai ser desmascarada. Por isso, não vai ligar para ele, para perturbá-lo ainda mais. Surpresa ao ver Ivana no hotel em que está hospedado, José Miguel pergunta o que ela faz ali. Ivana diz a José Miguel que o viu sair tão desesperado da fazenda que foi ajudá-lo a qualquer coisa que ele tenha ido fazer. José Miguel diz que ninguém pode ajudá-lo, que isso ele tem que fazer sozinho. Ivana diz em pensamento, isso quer dizer que ele ainda não encontrou a Marcélia. Depois, Ivana pede para José Miguel deixá-la ficar perto dele e diz que quer provar que ele pode contar com ela para tudo. Para se livrar de Ivana, José Miguel diz que vai deixá-la em um táxi para que ela possa ir para a casa de Valentina e que depois liga para ela. Valentina diz a tia Gabi que precisa descobrir quem está roubando naquela casa e também recuperar o relógio do pai dela. Isabel e Gabi dizem que para elas foi o Alonso quem roubou. Rodrigo diz a Filadelfo que não quer um traidor e mau amigo enfiado na sua casa e manda ele sumir de lá. Sabino diz a Leonor que já pensou bem e vai falar com o filho dela, porque ele tem que saber a verdade. Leonor desafia Sabino, manda ele ligar para José Miguel e contar absolutamente tudo o que sabe sobre ela. Sabino diz a Leonor que nunca vai contar para o menino a aventura dela com o Rodrigo Gavilã, porque o José Miguel é como um filho para ele e ele seria incapaz de magoar um filho dele.
Furiosa, Leonor manda Sabino ir embora e diz que ele está despedido. Ao ficar sozinha, Leonor diz que Sabino é um velho fracote sentimental e não se atreverá a dizer nada ao José Miguel. Na casa de Valentina, Ivana pensa em seduzir José Miguel naquela noite. Felipe diz a Amparo que está numa sinuca de bico, ou se casa com a Sandra ou a perde para sempre. Amparo diz a Felipe que para viver uma relação feliz, o casal não precisa de casa e nem de bens materiais, só de amor. E isso, a Sandra e ele têm de sobra. Moisés conversa com Sandra sobre o término dela com Felipe e a aconselha a aceitar o seu parceiro como ele é, seja o Felipe ou outro rapaz por quem venha se apaixonar no futuro. Ao retornar para o hotel, José Miguel pega um bilhete de Ivana, dizendo para ele não se esquecer de ligar para ela, para eles irem jantar como combinaram. José Miguel simplesmente rasga o bilhete e vai para o seu quarto. A empregada diz a Ivana que o delegado Toledo ligou perguntando por ela. Ivana pergunta o que ela disse. Rafaela diz que, para não falar bobagem, disse ao delegado que ela continua viajando. Ivana diz que se o delegado continuar ligando, Rafaela e Noemi digam a ele que ela foi morar na Noruega, não tem data para retorno e não deixou nenhum endereço. Valentina pensa em José Miguel, chora e se pergunta por que ele tinha que escolher justamente a Ivana, com tantas mulheres no mundo. Fingida, Ivana chega aos prantos no quarto de José Miguel e diz que não pôde entrar na casa da Valentina. José Miguel pergunta o que houve. Ivana diz que não sabe se foi o Dr. Ernesto ou a própria Valentina, mas mandaram trocar as fechaduras. José Miguel cai na conversa dela e permite que ela passe a noite no quarto dele. José Miguel diz para Ivana não se preocupar, que ele vai dormir no sofá. Ivana pergunta por que, se na cama cabem os dois. José Miguel diz que não sabe o que pode acontecer no futuro entre eles, mas por enquanto é bom manterem uma certa distância para não se arrependerem. Ivana se faz de coitadinha, diz a José Miguel que está muito perturbada e pergunta se ele pode abraçá-la pelo menos até ela dormir. José Miguel se aproxima dela, fica ao seu lado, mas não dá nenhuma chance a ela. No dia seguinte, Ivana pergunta a José Miguel se pode ficar na capital. José Miguel diz para ela fazer o que quiser. Sabino diz a João que se atreveu a dizer umas verdades para Dona Leonor e ela o despediu. Dr. Ernesto diz a Valentina que se ela não falar com seus funcionários, nenhum dos filhos deles vão para a escola. Valentina diz que não pretende se envolver em nada, mas Dr. Ernesto tem a sua autorização para falar com as pessoas. Benita fica indignada ao ver que Alonso já está bem, mas continua fingindo para ficar na casa de Valentina. Sabino começa a reconstruir a cabana de José Miguel. Jesus diz a Sabino que vai ajudá-lo para quando o patrão voltar, ter a surpresa de que a cabana dele já está pronta. Isabel, Ernesto e Gabi pedem a ajuda do Padre Ventura para conseguir com que os pais das crianças de São Pedro permitam que eles frequentem a escola. Ivana encontra um amigo que não vê há muito tempo em uma loja. Estevão pergunta o que Ivana tem feito da vida, se casou. Ivana diz que continua solteira e pergunta o que ele está fazendo. Estevão diz que se formou em médico cardiologista e agora é chefe do departamento de análises clínicas do Hospital Latino-Americano. Estevão diz a Ivana que se casou há 3 anos e está ali procurando um presente para sua mulher, porque é aniversário dela. Ele entrega o seu cartão para Ivana e diz para ela ligar quando puder, para eles tomarem um café e recordarem os bons tempos. Ivana promete a ele que vai ligar. Cristina escuta as fofoqueiras de São Pedro falando sobre a demissão de Sabino, da fazenda dos Montesinos. Benita diz a Valentina que o Alonso é um farsante e que pegou ele no quarto, bem numa boa, se esticando, se mexendo, como se não sentisse nada. Benita diz a Valentina que para ela o Alonso está se fazendo de doente para continuar roubando, para ela sentir pena e se entender com ele, ou quem sabe, as duas coisas. José Miguel chega ao local onde Marcélia mora e diz que ali termina os fantasmas do passado dele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui, que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.